Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, é o Camaleão, e eu vou dar uma aproveitada e contar a origem do Wolverine aqui no quadro Popclat, porque ele vai aparecer no filme Deadpool 3, com a roupa clássica, muito legal. Mas já sabem, antes de começar o vídeo, deixa o like muchachito, se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada, e sigam as redes sociais, tá bom? Então, primeira vinheta. E lembrando que quem quiser uma origem de vilão ou herói, seja da DC, da Marvel ou de outra editora, é só comentar aí que eu vou anotar, tá bom? Dado então este aviso, vamos começar! E lá vamos nós! Começando pela origem de James. Bom, Wolverine foi criado por Roy Thomas, Len Wein e John Romita. E ele apareceu primeiro no quadrinho do Incrível Hulk, número 180, em julho de 1974. E o seu nome era James Howlett. E ele nasceu no século 17. E ele era filho de Elizabeth e John Howlett. E eles viviam na mansão Howlett. Sim, o Wolverine era rico. Eu tô passada, chocada. Só que o James não era filho biológico do John. Ele era filho do jardineiro da família, o Thomas Logan. Rolou uma traiçãozinha aí. Sabe de nada, inocente. Mas o James, ele não tinha uma vida assim muito boa, porque ele era bem frágil e ficava toda hora doente. E a sua mãe não ligava muito pra ele, porque ela ficou depressiva depois que seu filho John Howlett Jr. morreu. Mas pelo menos o James tinha dois amigos que ele se divertia muito, que era Rose O'Hara e um garoto que tinha o apelido de Cão, mas acho melhor falar Dog aqui no vídeo. E ele era meio irmão do James. E o coitado sempre sofria abusos do pai dele, porque o pai dele era um imbecil que batia nele por nada. E quando cresceram, o Dog começou a assediar a Rose. E o James, que era apaixonado por ela, não gostou disso e foi avisar seu pai. E para dar o troco, o Dog foi, pegou o cachorro do James e o matou. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da... E o John ficou sabendo dessa crueldade e expulsou o Dog e seu pai Thomas da mansão. E eu achei que foi pouca essa punição, hein? Merecia uma boa coça. Garras de osso. Mas aquilo não ficaria assim, porque o Thomas invadiu a mansão bêbado com uma espingarda na mão, querendo a Elizabeth para ele. Mas aí o John chegou na frente dele e disse para ele parar com aquela palhaçada. Então o Thomas foi e atirou no John, matando ele. E o James, coitado, viu essa cena e ficou desesperado, ficando com muita raiva. E foi nessa hora que a mutação do James acordou dentro dele. Começou a nascer dos punhos dele garras de osso. E ele foi pra cima do Thomas e do seu filho Dog, que tava ali também. Então ele fincou as garras no Thomas, matando ele, e fez uma boa cicatriz na cara do Dog com as garras. Ele tinha conseguido se vingar. Mas a Elizabeth, vendo o garoto matar o Thomas, ficou horrorizada e chamou o James de monstro e expulsou ele da mansão. Aí depois ela pegou a espingarda e tirou sua própria vida. Líder da alcateia. A Rose ajudou o James a fugir da mansão porque o Dog foi para a polícia e disse que foi ela e o James que mataram seu pai e o casal Howlett. E eles foram para a pedreira da Colômbia Britânica. E lá eles começaram a dizer que eram primos. E o James mudou seu nome para Logan e começou a trabalhar na pedreira. E lá ele conseguiu o apelido de Wolverine, por causa do seu jeito determinado como um animal que corre atrás dos seus objetivos até o fim. O maluco é brabo. E com o tempo a sua mutação começou a se aperfeiçoar, deixando o Logan mais forte. Seu fator de cura conseguiu apagar algumas memórias ruins que ele tinha, e ele começou a aceitar seu lado feroz e selvagem, caçando com uma alcateia de lobos, praticamente sendo o líder dela. A volta do velho amigo. Mas tipo, nesses anos que ele e a Rose ficaram ali na pedreira, o Logan conheceu um cara chamado Smith, que foi tipo um mentor para o Logan e uma figura paterna para ele também. Mas com o passar do tempo, o Smith começou a se apaixonar pela Rose e ela começou a corresponder a essa paixão também. E o Logan, que era apaixonado por ela, quando descobriu isso, ficou morrendo de raiva dos dois, querendo matar o Smith. Mas ele começou a entender que ele estava sendo egoísta, que ele não estava pensando na felicidade da Rose, que ele gostava tanto. Então ele se acertou com os dois e disse que ia ajudar
os dois a saírem daquela pedreira para viverem felizes em outro lugar. Mas foi então que alguém que o Logan não via há muito tempo encontrou ele. E era o Dog Logan, com a sua grande cicatriz na cara. E ele estava com muita raiva porque o James tinha roubado seu nome e ele queria vingança pelo que ele fez com seu pai. Então ele atacou o Logan e a luta foi bem pesada, com o Logan apanhando muito, porque ele não conseguia se lembrar de quem era o Dog. Mas aí o Dog começou a provocar o Logan, dizendo que adorou ver o pai e a mãe dele morrendo. Aí o Logan se lembrou desse trauma que estava há muito tempo esquecido. Então a sua raiva começou a crescer e a sua natureza animal começou a aparecer. E as garras de osso apareceram. E ele foi com tudo pra cima do Dog. E dessa vez era o Dog que estava perdendo. E na luta que se seguiu, já tinha juntado uma galera da pedreira para assistir a luta. E a Rose tinha chegado ali também, gritando pro Logan não fazer aquilo, não matar o Dog, para ele não se tornar realmente um animal. Só que ali, com o pessoal chegando para ver a luta, ela acabou sendo empurrada e quando o Logan ia fincar as garras no Dog, acidentalmente ela caiu na frente do Logan e as garras foram fincadas nela e infelizmente ela morreu. O Dog conseguiu fugir e o Logan ficou em choque com o que ele tinha feito e fugiu para viver na floresta com os lobos. E ele foi procurado por muito tempo pelo Smith, que queria se vingar pela sua amada ter morrido, mas ele nunca encontrou o Logan. E as coisas da casa do Logan e da Rose foram queimadas, até mesmo o diário que a Rose escrevia sobre ela e sobre o Logan. E agora o James não queria mais ser um ser humano, ele queria ser agora um animal que ele nasceu para ser. Ele queria ser o Wolverine. De volta à civilização, mas esse tempo na floresta não ia durar muito tempo porque o Wolverine foi conhecendo umas pessoas interessantes. E uma delas foi o Nathaniel Essex, que era o Senhor Sinistro. E ele era obcecado por mutações. E quando ele encontrou o Wolverine, ele capturou ele e botou ele no circo para observá-lo e ver como ele agia. E nesse circo ele conheceu mais duas pessoas interessantes, que foram Saulo e Clara Creed. Mas aí rolou uma confusão deles com o Senhor Sinistro e isso acabou na morte do Saulo. E então Wolverine foi caçado pelo irmão mais velho de Clara e Saulo, o Victor Creed, que queria vingança. E ele achou Wolverine, bateu bastante nele e entregou ele de volta para o Senhor Sinistro. E lá eles fizeram várias experiências com ele, até que um dos cientistas ajudou o Logan a fugir de lá. Só que enquanto o Wolverine estava com o Senhor Sinistro, uma pessoa se interessou muito por ele. E o nome dessa pessoa é o mutante Rômulo, que começou a observá-lo muito bem. Já viu, né? A primeira derrota. Um tempo depois, no Canadá, o Logan conheceu uma índia chamada Silver Fox. E ele se apaixonou por ela e eles tiveram um relacionamento muito feliz. Mas esse relacionamento foi interrompido pelo Victor Creed, que já era chamado de Dentes de Sabre, e por ordens do Rômulo, ele matou a Silver Fox logo no aniversário do Logan. Olha que sacanagem! Sacanagem! E quando o Logan viu ela morta, ele foi procurar o Dentes de Sabre e os dois lutaram num bar. Mas o Logan tomou uma bela surra do Dentes de Sabre, que disse pra ele que as pessoas daquela cidade que eles viviam queriam a Silver Fox morta. Aí o Logan foi tomado por uma grande fúria e matou várias pessoas da cidade, de um jeito bem cruel e feroz. O Rômulo queria o Logan nervoso por algum motivo. O soldado Logan. Então Logan, vivendo sua vida, ele começou a trabalhar como assassino, mercenário, soldado, etc. E conheceu o Lord Ogum, que além de ter sido um grande mestre pro Logan, também foi um grande pai. E durante os tempos de guerra, o Logan conheceu umas pessoas bem legais, como Natasha Romanoff, quando ele treinou com ela na Sala Vermelha e lutou ao lado do Capitão América na Segunda Guerra Mundial. E ó, gente, esses dois eu já contei a origem aqui no canal, o link tá na descrição, tá bom? E vocês não vão acreditar, pessoal, por isso vou botar uma imagem aí, em que o Wolverine aguentou a bomba
atômica de Hiroshima, para vocês verem como o fator de cura dele salva muito a sua vida. Meu Deus do céu! Aí depois da Segunda Guerra Mundial, o Logan foi para o Japão encontrar sua paz interior e conheceu uma mulher chamada Itsu, por quem ele se apaixonou. Eles tiveram ali um relacionamento, se casaram e ela ficou grávida dele de um menino. Mas de novo, olha a sacanagem, olha a desgraça. A sua esposa foi assassinada pelo Soldado Invernal por ordens do Rômulo e sem o Logan saber, o filho dele foi retirado da barriga da mãe e foi entregue para um casal japonês. E o garoto recebeu o nome de Akihiro. Então Logan, que queria vingar sua família, procurou o Muramasa, que forjou para o Logan uma espada com um pedaço da sua alma. Mas ele não teve chance de se vingar de quem matou a sua família, porque ele foi pego pelos capangas do Rômulo e sofreu lavagem cerebral. Projeto Arma X. Então, nos anos 60, o Logan se juntou ao Projeto Arma X, que foi criado para combater ameaças mutantes, e ele entrou para o Esquadrão de Forças Especiais, chamado de Equipe X. E os integrantes dessa equipe eram Dentes de Sabre, Maverick, Kestrel, Mastodon e Silver Fox. Ué? Sim, ela estava viva de algum jeito e não se lembrava do Logan. E eles eram uma equipe muito boa que realizaram várias missões, mas teve um dia que o Logan foi chamado para uma instalação e foi baleado por alguém. E as balas eram feitas de um metal chamado carbonádio, que era um metal radioativo. E esse metal conseguiu desacelerar um pouco o fator de cura do Logan. E adivinhem quem foi o responsável por esse atentado? Foi o pessoal do Projeto Arma X, que queria saber como matar o Logan caso ele traísse eles. Mas graças a esse atentado, o Logan conseguiu se curar da lavagem cerebral e recuperou suas memórias, mas ele não contou pra ninguém. Logo depois, ele e a equipe X foram para Berlim para roubar um sintetizador de metal carbonádio para sabotar o programa de super soldado russo. E também foram salvar uma agente dupla chamada Janice Hollenbeck, mas eles acabaram sendo emboscados pelo Ômega Vermelho, que atacou eles, mas eles tentaram evitar e fugir dele. E durante a fuga, o Dente de Sabre percebeu que o Logan recuperou as suas memórias. Então ele matou a Janice na frente do Logan, porque ele pensou que se o Logan visse um inocente morrendo na frente dele, a lavagem cerebral do Rômulo seria ativada de novo. Mas não aconteceu, o Logan já estava mais forte que isso. Então todo mundo já tinha fugido e o sintetizador pareceu que estava perdido. Mas não, o Logan pegou ele, escondeu e depois saiu da equipe X. Mutantes existem. Um tempo depois, solto por aí, o Logan conheceu várias mulheres, pegou elas e teve até filhos que ele nem sabia. Mas aí ele resolveu trabalhar no Departamento K, que era ali um órgão do Ministério da Defesa canadense. E lá ele trabalhou com Nick Fury, Neil Langren, com Richard e Mary Parker, que eram os pais de Peter Parker, e trabalhou também com a espiã Carol Danvers, a futura Capitã Marvel. Mas chegou um dia que o Neil foi chamado pela organização Clube do Inferno e ele não atendeu eles. Então ele foi assassinado pelo Dentes de Sabre e o Logan e a Carol foram investigar esse assassinato, até que descobriram outro órgão, o Departamento H, e lá tinha uma lista que estava com o nome Agenda Mutante, e lá estavam os nomes do Neil Langren e do Logan, e eles não entenderam nada. Então foram conversar com o Dr. Perry Edwards, que tinha seu nome na lista também. E nessa conversa o Perry disse que estava surgindo ali no planeta pessoas com poderes sobre-humanos, e eles eram chamados de mutantes. Mas ele disse que nem todos eram bons. Tinha também os que queriam fazer uma grande bagunça, mas ainda tinham que se manter em segredo. Foi então que o Logan e a Carol tentaram se infiltrar no Clube do Inferno, mas eles foram achados pelo Sebastian Shaw e pelo Dente de Sabre, que convidaram eles para a instalação do Clube do Inferno. Aí eles conversaram e descobriram que o Dr. Perry já tinha sido assassinado pelo Dente de Sabre, e descobriram também que o Clube do Inferno tinha o grande plano de causar uma guerra entre humanos e mutantes. E claro, os mutantes sairiam vencedores. E depois dessa revelação, rolou uma luta ali entre Dentes de Sabre e Wolverine, onde o Dentes de Sabre revelou para o Logan que ele também
era um mutante. Mas mesmo assim o Logan continuou a lutar com ele e esfaqueou o Dente de Sabre com a sua espada. E mesmo muito ferido, o Dente de Sabre resolveu explodir a instalação. Mas a Carol e o Logan conseguiram fugir. Aí eles se separaram e o Logan teve muitos problemas no Ministério da Defesa por ter invadido o Departamento H e por ter tentado se infiltrar no Clube do Inferno, mas ele nem ligou. Mas aí ele ficou meio assim com trauma, porque ele dormia e começava a ter pesadelos com esse problema de mutantes e tal, e ele começou a usar drogas e se tornou alcoólatra. E teve um dia que num teste de tiro, ele atirou num parceiro dele e assim ele foi demitido do Departamento K. E eu achando que ele não tinha ligado pra revelação. Eu também. A experiência com Adamantium. Então certo dia o Logan foi capturado pelos capangas do Projeto Arma X, e eu acho que com certeza foi por ordens do Rômulo também, e ele foi posto num tanque e foi observado pelo professor, pelo Dr. Abraham Cornelius e pela doutora Carol Hines, até que finalmente foi realizada a experiência. E a experiência foi ligar o esqueleto do Logan com o metal Adamantium, um metal bem raro e indestrutível. E depois da experiência, ele levou uma lavagem cerebral bem mais severa, ficando praticamente impossível dele recuperar suas memórias algum dia. E ele se tornou a Arma X. E eles mandaram Wolverine massacrar uma pequena cidade como teste, para ver se ele seria útil. Só que o Wolverine, gente, ele é bem feroz. E mesmo eles tendo muito controle sobre ele, teve uma hora que a fúria dele foi maior que esse controle. E ele abriu caminho matando vários soldados do Projeto Arma X, e ele matou tanta gente que só sobrou os 3 que estavam observando ele no tanque e um tal de Malcolm Concorde. E o Logan estava ali na floresta desorientado correndo, e gente, essa ligação com Adamantium meio que mudou um pouco a mutação dele, porque assim, a experiência foi bem dolorosa e ele ficou se curando bastante. Então essa ligação com Adamantium deixou seu fator de cura um pouquinho só lento. Só que mesmo ele fugindo, galera, a lavagem cerebral do Rômulo ainda estava com ele. Entrando para os X-Men, o Logan então estava perdido na floresta, todo desorientado, até que encontrou o casal Heather e James Mac Hudson. E ele atacou os dois, mas o James atirou no peito do Logan, que claro, se curou, e ele começou ali a ficar normal, recobrando a consciência. E ele olhou para suas garras de Adamantium e ficou muito assustado com elas, pensando que elas eram de mentira. E ele teve ali a ajuda do casal para ficar calmo, relax, e o James chamou o Logan para o Departamento H, e lá ele teve uma missão que envolvia o Hulk, e ele foi direto para lá para enfrentá-lo. Mas o Rômulo, na sua cabeça, disse para ele também atrair uma luta com outro que estava perto do Hulk, e esse era o Wendigo. Então o Logan, com a sua roupa clássica amarela, chegou lá no Hulk, no Wendigo, e se apresentou como Wolverine. Então a luta tinha começado, e a agilidade e a maneira de luta do Wolverine estava dando muito certo. Só que ele percebeu que o Hulk era mais difícil de lutar, então ele focou a luta no Wendigo, e ele conseguiu derrotá-lo jogando ele num pedaço de árvore. Então o Hulk e Wolverine ficaram a sós, e nessa luta as garras do Wolverine, mesmo sendo indestrutíveis e muito fortes, não conseguiam arranhar nem um pouquinho a pele do Hulk, que estava com muita raiva, e ele acabou sendo nocauteado pelo Hulk. Mas aí os militares do Departamento H apareceram, jogaram um gás que desmaiou o Hulk, e então ele foi capturado. Então passaram vários meses e Wolverine foi completando mais missões, até que ele foi encontrado pelo mutante Charles Xavier, que pediu a ajuda do Wolverine para tirar seus alunos da ilha Krakoa, que pelo jeito é uma ilha viva, gente. Você tá falando sério? Ele então se demitiu do Departamento H e foi ajudar, mas aí o Rômulo começou a falar na cabeça dele para ele matar o Professor Xavier, mas o Professor Xavier, com seu poder de telepatia, conseguiu tirar o controle do Rômulo do Wolverine, e ele, agradecido depois de ajudar os alunos do Xavier, decidiu entrar para os X-Men e foi viver na escola para jovens super
adotados. E lá ele conheceu vários mutantes, como Tempestade, Noturno, Jean Grey, Ciclope, etc. E gente, rolou até uma treta com o Ciclope, porque olha só, Wolverine se apaixonou pela Jean Grey, então eles ficaram ali meio numa rivalidade. Eu estou sentindo uma treta. E ele foi tendo a sua vida boa com os X-Men, sempre sendo leal a eles. E principalmente leal ao Professor Xavier. Mas gente, calma, esse é o fim da primeira parte da origem do Wolverine. Porque pelo que eu pesquisei, tem muito mais coisa sobre o Wolverine pra gente explorar. E se eu fizesse aqui num vídeo inteiro, olha, sem brincadeira, eu acho que ia dar 1 hora de vídeo, então é melhor dividir em partes. Mas eu espero aí que vocês tenham gostado, e eu agradeço ao Belmonte Bruno, ao Doom Seeker e ao LCS Souza que pediram a origem do Wolverine. E tá passando aí no vídeo os canais de Belmonte Bruno e do LCS Souza, que são canais de gameplay. Os links dos canais deles estão na descrição, vejam lá depois e se tornem público deles também. E se gostaram dessa primeira parte da origem, deixa o like muchachito, se inscrevam para o canal crescer mais, ative o sininho para não perderem nada, compartilhem muito o canal, sigam as redes sociais e eu sou El Camaleão. Adiós, galera.